Olá, alunos. Boa tarde. Vamos lá dar continuação aí no nosso conteúdo, no capítulo 18. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ovulação, fecundação e gravidez. Bom, na aula passada nós falamos, sobre as características sexuais secundárias e o sistema genital masculino e feminino. Bom, por que eu digo isso? Porque o desenvolvimento das características sexuais secundárias está diretamente relacionado com a possibilidade que homens e mulheres têm de gerar descendentes, né? Ou seja, a partir do amadurecimento dos órgãos sexuais femininos e masculinos, é que mulheres e homens podem ter filhos. Vamos então entender um pouquinho como se dão esses processos. Os objetivos da nossa aula hoje são entender como ocorre o ciclo menstrual e a sua relação com a capacidade de gravidez, compreender sobre as funções dos hormônios femininos e entender como ocorre a fecundação e o início da gravidez. Vamos lá. O ciclo menstrual e os hormônios femininos. Bom, a partir da puberdade, o organismo feminino passa por determinados processos, periodicamente, que o torna apto para uma possível gravidez, né? Nós falamos sobre puberdade, né, na nossa aula passada, né? Que é aquele processo pelo qual o nosso corpo passa por diversas transformações, né? Aí na fase da adolescência. Então, o nosso corpo, ele passa por esses processos, são processos biológicos, que estão aí entre esses processos o amadurecimento e a liberação de ovócitos dos ovários e a preparação do útero para receber um possível embrião. Esses fenômenos biológicos, eles ocorrem de forma cíclica, ou seja, de forma periódica, se repete regularmente. Ou seja, é justamente aí, né, todos os meses o corpo da mulher, ele passa por esses processos, durante um período denominado ciclo menstrual, no qual ocorrem variações dos hormônios sexuais femininos, que são o estrógeno e a progesterona. Nós também falamos aí sobre eles, comentamos na aula passada. Bom, o estrógeno, ele é produzido pelos ovários e também é responsável pelo amadurecimento dos ovócitos, pelos folículos ovarianos e pelo espessamento da parede do útero. São as funções aí desse hormônio. Geralmente, a cada ciclo, apenas um ovócito completa o processo de amadurecimento. Em resposta ao nível máximo de estrógeno no sangue, ocorre o que chamamos de ovulação. O que seria essa ovulação? É a ruptura do folículo e a liberação do ovócito para as tubas uterinas. Nos dias próximos à ovulação, a mulher se encontra no chamado período fértil. Isso é aquele período em que, se caso ocorrer uma relação sexual desprotegida e com deposição de sêmen, a mulher tem aí mais chances de engravidar. Após a ovulação, as células do folículo ovariano rompido transformam-se no corpo lúteo, que chamamos de corpo lúteo, que é uma glândula, né, com função de fonte de hormônios, os hormônios reprodutivos aí no corpo feminino, né, que são o estrógeno e a progesterona. Bom, o corpo lúteo ele passa a secretar o hormônio progesterona, que é o hormônio que mantém a preparação do útero para uma eventual gravidez. Estimula o espessamento da parede interna do útero, chamada de endométrio. O nível máximo de progesterona no sangue ocorre entre o 8º e o 10º dia após a ovulação. E se não houver fecundação, o ovócito e o corpo lúteo se degeneram. Eles se degeneram porque essas duas estruturas são estruturas temporárias. Elas só aparecem nesse período específico, né, que é o período aí de ovulação. Os níveis de progesterona e de estrogênio no sangue diminuem, o que causa a escamação do endométrio. Ou seja,
Ocorre aí uma eliminação da parte de suas células, das células do endométrio. Isso é o que caracterizamos como menstruação. Então, todos os meses aí, né, acontece esse processo. E, em geral, a menstruação ela ocorre cerca de 14 dias após a ovulação e dura, em média, 5 dias, né, podendo variar aí de cada mulher, de mulher para mulher. Pode ser mais, pode ser menos. Bom, aqui nós temos uma representação do controle hormonal do ciclo menstrual. Abaixo nós temos aí, né, essas 3 bolinhas aí vocês podem acompanhar, onde tem crescimento folicular, é onde ocorre a maturação do ovócito dentro de um dos ovários, aí vai para a fase folicular, após isso ocorre a ovulação, né? Ocorre aí a liberação de geral de um ovócito, e após isso passa-se para a fase lútea, que está aí representado como corpo amarelo, mas também pode ser denominado como corpo lúteo. É a fase onde se desenvolve e libera progesterona. Após isso, o corpo amarelo regride, né? O corpo lúteo ele regride, ele se degenera, né? Como foi dito, uma estrutura temporária, né? Que só aparece nesse período. Após isso, ela se degenera. E quando o nível de estrógeno é máximo, acontece, né, a ovulação. Caso a fecundação não aconteça, após a degeneração do corpo lúteo, ocorre a menstruação. O ciclo menstrual ele se inicia no primeiro dia da menstruação e dura em média 28 dias. Bom, ao longo da vida da mulher, os ovários gradativamente deixam de produzir os hormônios sexuais, até perderem a sua função, aí cessando o ciclo menstrual. E aí é o processo que chamamos de menopausa. Costuma ocorrer aí, né, até os 40 anos de idade. E aí a mulher, ela perde aí a capacidade, né, de reprodução e se encerra o período reprodutivo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fecundação e o início da gravidez. Se o sêmen produzido no organismo masculino for liberado no interior da vagina da mulher, os espermatozoides podem se deslocar, passar pelo colo do útero, percorrer o interior desse órgão e chegar às tubas uterinas, né? No período fértil da mulher é possível, né, que os espermatozoides encontrem o gameta feminino e aí fazendo assim que ocorra a fecundação, ou seja, né, a união do material genético materno e paterno. O ovócito não fertilizado, ele sobrevive por cerca de 24 horas após ser liberado pelos ovários. Já os espermatozoides, eles podem sobreviver por volta de 3 a 4 dias no interior do corpo da mulher. E é por isso que, se houver relação sexual antes da ovulação, a fecundação ainda pode acontecer. Após a união com o espermatozoide, o ovócito ele completa seu desenvolvimento e aí ele passa a ser denominado de óvulo. A célula resultante da fecundação recebe o nome de zigoto, né, que seria aí o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. Bom, à medida que percorre seu trajeto pela tuba uterina até o útero, o zigoto ele se divide sucessivamente, originando o embrião. Alguns dias após a fecundação, o embrião chega ao útero e se implanta na parede uterina. É o processo que chamamos de nidação. Após a nidação, inicia-se a formação de placenta, de cordão umbilical e da bolsa amniótica, que esses aí são os anexos embrionários que protegem e nutrem o bebê durante sua formação. São a placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica. Aqui nós temos uma representação para vocês observarem melhor quais seriam esses anexos embrionários. Vocês podem observar aí o cordão umbilical, né, ligado aí ao bebê,
que é a estrutura que une o embrião à placenta. Nele passam os vasos sanguíneos responsáveis por levar os nutrientes e o gás oxigênio ao embrião. E também é responsável por recolher resíduos que seguem para o corpo da mãe. Após o nascimento, o cordão umbilical é cortado, deixando uma cicatriz no corpo do bebê, que é, no caso, o nosso umbigo, né? Todos nós possuímos essa cicatriz. Podemos observar aí também a cavidade amniótica, que é o que também chamamos de bolsa amniótica. A bolsa amniótica, ela contém o líquido amniótico e é o local onde o feto ele se desenvolve. O líquido amniótico ele protege o feto, amortecendo choques mecânicos e regulando a temperatura corporal. Nós observamos aí, né, a placenta. A placenta é a estrutura que faz a comunicação entre o feto e a mãe e permite a troca de substâncias entre eles dois. Produz um hormônio denominado também gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio é o que mantém o corpo lúteo e, consequentemente, a produção de progesterona, qual garante o endométrio não descame. Então, gente, a nossa aula hoje foi sobre isso. Eu espero que todos vocês consigam resolver as atividades. Então, qualquer dúvida, já sabem, pode mandar mensagem no WhatsApp. E também não esqueçam de dar uma olhadinha no livro, nas páginas 179 a 181, para dar uma esclarecida a mais aí no conteúdo. Então, fiquem bem e fiquem todos com saúde. Um abraço e até a próxima aula.